Minha gente, vexame sem precedentes. Esse é o Corinthians de 2023. O que esperar deste time, deste elenco, para o resto da temporada? Tem chance de beliscar algum título? Na minha opinião, não. E na sua opinião? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo, depois da vinheta. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Pois é, minha gente, nós tivemos o jogo válido pelas quartas de final da Série A1 do Campeonato Paulista 2023. Corinthians, uma das melhores campanhas, contra uma das piores, se não a pior campanha do campeonato, o Ituano, que na última rodada estava lutando para não ser rebaixado, né? Dependia dele e de uma combinação de resultados. Ele foi lá e despachou o abatido, falido Santos e conseguiu se classificar para as quartas de final. E todo mundo, a mídia, os torcedores, os adversários pensavam, o Corinthians vai despachar o Ituano também, vai passar o carreto no Ituano. Mas na prática não foi isso que aconteceu. Nós vimos o pior time, a pior campanha contra uma das melhores campanhas do campeonato, se enfrentando, em teoria, um elenco muito mais caro, muito mais valioso, com a folha salarial muito mais alta, com um modesto time que lutava para não cair, ou melhor, se enfrentando. O Corinthians, no seu campo, diante da sua torcida, quase 45 mil torcedores empurrando, incentivando. A gente sabe como é a torcida do Corinthians, mas nós vimos os primeiros 25 minutos do jogo um Corinthians apático, sem criatividade, sem saber o que fazer, com medo, sentindo muito a falta do seu maestro, do seu cérebro, o Renato Gaúcho. E nesse período de 25 minutos o Ituano vai ali e me arranca um gol, né? Um chute de fora da área, com a falha do Cássio ali, a câmera do fundo que mostra o Cássio, nitidamente dá para ver que o Cássio está vendo o jogador e ele se posiciona mal, não consegue chegar na bola, a bola acaba entrando. A partir daí o Corinthians começa a se reorganizar, joga aqui, joga ali, começa a pressionar o Ituano e arranca o empate no finalzinho do primeiro tempo. Aí a segunda metade do primeiro tempo o Corinthians foi melhor, consegue arrancar o empate com um cruzamento na área, cabeçada de Paulinho, né? E aí todo mundo, os otimistas, os positivos, falou: o Corinthians agora vai deitar em cima do Ituano no segundo tempo. Mas novamente não foi isso que nós vimos. Nós vimos um Corinthians sem criatividade, onde os laterais não conseguiam chegar nas pontas para ajudar no ataque. Nós vimos um time lento, pesado, sem criatividade, sem emoção, sem vontade. E é neste ponto que eu quero chegar. Porque nós temos nomes bons, nomes ótimos no elenco do Corinthians. Nós temos Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, Paulinho, Gil, Fagner. São nomes bons. Hoje o Fagner, quem é muito melhor? Qual o lateral que é muito melhor do que o Fagner no Brasil hoje? Não tem. Então a gente tem aí o jogador, tem um elenco bom. Só que não é isso que traz títulos. Entenda de uma vez por todas, torcedor corintiano. E eu sou corintiano. Entenda, não é isso que traz títulos para um clube. Não é você pegar lá um amontoado de medalhões, colocar eles todos em um time e esperar que esses jogadores revertam títulos para o clube. Na prática, a gente vê ao contrário. Te dou um exemplo. 2006, a Copa do Mundo, Brasil, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, Adriano. A gente tinha um timaço e nem por isso fomos campeões. Dou outro exemplo, os Galácticos do Real Madrid, com Ronaldo Fenômeno, Zidane, Raul. A gente tinha o próprio Roberto Carlos, o Beckham, mas isso não fez virar títulos. E na atualidade a gente tem um exemplo claro lá na França, colega. A gente tem um PSG de Messi, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Sérgio Ramos,
e que não reverte no título principal. Ele fica farmando títulos lá na França, mas título na França para o elenco que tem é muito pouco. E aí, aqui no Corinthians, há uns anos atrás, o Corinthians começou a trazer Renato Augusto, Paulinho repetindo, Gil, né? Esse elenco que o Corinthians tem. E a torcida ficou satisfeita, que eu me recordo, ficou satisfeita. Só no finalzinho ali falava, o Corinthians precisa de um centroavante, um atacante. E aí cogitava o nome de Cavani, Luizito Soares, que acabaram não vindo. Aí veio o técnico português, nossa, vai fazer virar... E não fez, porque não é isso que faz virar títulos em um clube. É um projeto. Mesmo que esse projeto, a princípio, seja antipopular para a torcida. E aí a gente tem que ter uma direção, a gente tem que ter uns dirigentes pulso firme para resistir à pressão da torcida. É assim que faz virar títulos. Trazer as peças-chave. Como que o nosso time joga? Como que o Corinthians joga? Você sabe como que o Corinthians joga? Ninguém sabe como o Corinthians joga, e não é de hoje. Ninguém sabe. O Corinthians gosta de jogar o que? Abafando. O Corinthians gosta de jogar no contra-ataque, recuado. O Corinthians joga que jeito? Ninguém sabe como o Corinthians joga, na prática. Porque eles juntaram um monte de medalhão lá, colocaram para jogar e esperaram que esses medalhões trouxessem título para o Corinthians. E aí, isso acaba afetando o clube, porque os dirigentes que não suportam a pressão da torcida, como já está acontecendo, já está um zum, gente culpando o Lázaro, gente culpando alguns jogadores, torcedor culpando os dirigentes, aí começa aquele zum, todo mundo é culpado. Ninguém consegue pensar a médio e longo prazo, só a curto prazo. Já estou vendo gente falar, não, tem que trocar todo o elenco, tem que trazer gente nova, esses jogadores que estão aí não presta. O único que salva no Corinthians é Renato Augusto. Eu já estou vendo torcedor falar isso, você acredita? Pode caça aí no YouTube. O único que presta é Renato Augusto. Quando a gente sabe que não é, a gente tem jogadores bons no time do Corinthians. Só que agora a gente precisa trazer peças-chave. Mesmo que esses jogadores não sejam populares, mesmo que esses jogadores não sejam caros, mesmo que esses jogadores não estejam no mainstream, né, nos grandes times, é estudar como que o nosso time vai jogar, ou como o nosso time joga, e como eu posso trazer esse jogador para fazer esse jogador jogar em favor desse mecanismo, vou colocar assim, de time. E aí a gente vai fazer reverter isso em títulos. Já estão falando de contratar, por exemplo, Coutinho, Firmino. São jogadores caros, que vai pesar no orçamento do clube. O clube que tem uma despesa hoje alta, um clube que já está endividado, com a dívida na casa de 1 bilhão e 300 milhões. Essa é a verdade. Com a folha salarial altíssima. E aí, esses torcedores que acham que trazendo esses jogadores, Coutinho, Firmino, vai resolver o problema, e aí a diretoria fraca, que quer dar uma resposta rápida para essa torcida, vai lá e contrata. E esses jogadores não vão trazer o resultado que o Corinthians gostaria. Essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, seja a favor, seja contra, deixa seu like, seu dislike, se não concordar, a gente está aqui para discutir. Eu vejo assim, eu vejo que um time de futebol ele precisa, ele se trabalha ele a médio, longo prazo, a curto prazo você não vai conseguir ganhar títulos. E não adianta juntar um monte de medalhão, um monte de jogador bom, caro em um time só. E o PSG é exemplo disso na atualidade. E o Corinthians é exemplo disso no Brasil. Essa é a minha opinião. Falou, valeu e fui.